Lively processou Justin Baldoni. Justin Baldoni processou o New York Times e, em seguida, processou a Blake Lively. São 3 processos. No total, 362 páginas que eu li. Não é achismo, intuição ou manchetes. Aqui os fatos são priorizados em detrimento da verdade. E até esse ponto está muito claro que a Blake está mentindo, inventando e conspirando com seu marido Ryan Reynolds em uma das maiores atrocidades públicas que eu já vi. Nesse episódio repugnante, você vai ter acesso a mensagens traduzidas e e-mails perturbadores, fotos impossíveis de defender e um vídeo explícito das muitas mentiras desse casal. Olá pessoal, bem-vindos a esse canal. Eu sou Gustavo Negreiro, seu psicanalista favorito, e hoje estamos em mais uma peça investigativa do caso da Blake Lively versus o Justin Baldoni. Lembrando que esse episódio é continuação do anterior, é focado no processo do Justin contra a Blake. E eu li o processo inteiro, destrinchei página por página, fiz uma síntese impecável para que vocês possam conferir não apenas a minha narração, mas também as próprias páginas traduzidas ao decorrer das cenas. Então, depois você pode assistir os outros episódios que contêm os elementos antecedentes a esse, lá o começo de tudo, com o processo da Blake, depois há o episódio 2 e 3 do processo do Justin contra o Times. Então, o 4º episódio focado na Stephanie Jones, que é uma peça importante nesse caso inteiro. O episódio anterior a esse, que dá abertura ao processo do Justin agora contra a Blake. E então temos esse, que vai prosseguir com detalhes horrendos das centenas de páginas. Lembrando que a minha análise psicológica e a minha opinião vai ser entregue no final. E eu espero que você ouça tudo de coração aberto. Tem muita coisa pela frente, se prepare. Da linha de cabelo dela, Blake Brown, foi programado para coincidir com o lançamento do filme, na esperança de que as oportunidades de promoção cruzada aumentassem as vendas da nova marca da Blake. E ela também fez promoções cruzadas com sua marca de bebidas alcoólicas. Aí eles colocaram, este foi um erro enorme de julgamento. Aí também, mais pro final, eles começam a narrar como foi a ponte comunicativa entre os publicitários do Justin e a publicitária da Blake. E uma das revelações mais berrantes fica cada vez mais perto, se prepare. Às 10h11 do dia 8 de agosto de 2024, a Melissa Nathan e a Leslie, da Blake, chegaram a um acordo onde nenhuma das duas se comunicaria diretamente com uma repórter antes de informar a outra. Aí a Melissa até diz, não farei nada sem falar com você, ao que Leslie responde, eu também. Apesar de 9 minutos depois, a Leslie violou seu acordo com a Melissa ao se envolver com um repórter do Daily Mail. O repórter pediu para falar com a Leslie sobre problemas no set, envolvendo a Blake, Justin e as consequências disso com a Blake sendo rotulada como difícil e uma luta pelo poder existente. Aí a Leslie, sem consultar a Melissa, prontamente respondeu, isso é 1000% falso. Sua informação está totalmente errada. É evidente que a Leslie nunca teve a intenção de honrar o seu acordo com a Melissa. Em vez disso, ela explorou o arranjo para obter uma vantagem estratégica na mídia. Na verdade, a Leslie continuou ativamente suas discussões com o repórter do Daily Mail, semeando informações falsas para lançar no Justin uma luz negativa, para desviar a atenção do comportamento tirânico da Blake. Aí a Leslie tentou retratar o Justin como um antagonista, afirmando, todo o elenco não gosta do Justin, nada a ver com a Blake. Aí ela redobrou a aposta e disse, eu estou dizendo que ele é um mentiroso. Eles estão em pânico porque todo o elenco odeia. Aí a Leslie também ameaçou o repórter dizendo, todo caso será registrado, isso precisa ser mantido. Aí às 7h59 do dia 9, a Melissa, de acordo com o acordo, sem saber do que estava acontecendo, enviou uma mensagem de texto para Leslie, contendo um e-mail que ela havia recebido do repórter do Daily Mail. Vocês já vão saber como eu sei dessa comunicação entre o repórter do Daily Mail e da Leslie. Aí, sem o conhecimento da Melissa, que este era o mesmo repórter com quem a Leslie estava se comunicando no dia anterior, a Melissa confirmou que ela não teve nenhum papel na história negativa que o repórter
tinha ficado sabendo sobre a Blake, o que significa que o vazamento do mau comportamento dela ocorreu pela Sony ou por algum outro membro do setting de filmagem. Aí ela disse, vou ter que falar com ele, mas não vou lhe dizer nada. E ela acrescentou, fico feliz em conversar com você antes, se preferir. E a Leslie omitiu deliberadamente o fato de que ela tinha falado com o repórter apenas 24 horas antes. E aí ela disse, deixe-me saber como foi. Apesar do acordo, a Melissa não tinha a mínima ideia de que a Leslie havia fornecido o repórter com informações que alteraram significativamente a narrativa da história publicada. E aí, de fato, originalmente, ele tentou publicar uma história sobre a Blake sendo rotulada como difícil. E aí, depois da discussão da repórter com a Leslie, a história mudou para soubemos que o Justin causou problemas no set. A Leslie não só violou seu acordo com a Melissa, mas ela plantou informações falsas e difamatórias sobre o Justin para destruir as inúmeras pessoas dos erros da Blake e jogar a Wayfair e o Justin na defensiva. Aí, após a divulgação da reclamação administrativa da Blake em 20 de dezembro de 2024, o mesmo repórter do Daily Mail informou a Melissa que a Leslie havia mentido para retratar o Justin como inimigo. Então, olha agora, o que aconteceu? Contextualizando para quem perdeu. O repórter recebeu um furo de que a Blake era problemática. Entrou em contato com a Leslie foi e quebrou o acordo com a Melissa, difamou o Justin. Aí esse repórter entrou em contato com a Melissa avisou a Leslie fingiu que não sabia de nada, e a história foi publicada com o Justin sob uma ótica negativa. Quando o escândalo veio à tona com a reportagem do New York Times dizendo que a equipe do Justin elaborou uma máquina de difamação contra a Blake, o repórter imediatamente percebeu que aquilo não fazia sentido, porque a Leslie falou mal do Justin, não o contrário. E agora vem a pior parte. A pior parte. O repórter fez uma revelação chocante. E aí tem o print para vocês verem. A Leslie chegou a dizer ao repórter que a Blake foi intimamente agredida. Uma acusação infundada que nem mesmo a Blake chegou a afirmar publicamente, mas estava sendo projetada para destruir o Justin e sua reputação. A Leslie aproveitou-se implacavelmente da boa-fé da Melissa e, como resultado, a Melissa foi forçada a combater a imprensa negativa que foi plantada e propagada pela própria Leslie. Em última análise, ele diz no processo, a campanha de difamação real foi orquestrada pela Leslie sob a direção da Blake. Aí, depois, tem centenas de páginas que descrevem em detalhes como o celular da Melissa acabou refém da Stephanie Jones. E eu vou repassar brevemente, porque eu já trago um pouco mais de esclarecimentos no episódio que eu fiz, focando nessa Stephanie Jones, que é conhecida por ser uma publicitária muito vingativa e impiedosa. E a menos que vocês queiram realmente assim, em massa, aí eu posso trazer um episódio específico só narrando ali detalhe a detalhe, porque é bem dramático, de como essa interação entre a Melissa Nathan no escritório acabou incorrendo. Então, recapitulando, a Stephanie Jones, que era a principal publicitária antes de ser demitida, tomou posse do telefone pessoal da Jennifer Abel, tomou posse do telefone da Jennifer Abel, incluindo todos os seus dados, suas mensagens de texto, e-mails, fotos pessoais e assim por diante. Assim que ela adquiriu o celular, ela colocou uma outra parte do plano em prática, porque ela já havia contatado a equipe da Blake Lively. Ela abordou a equipe com uma oferta atraente e seria munição suficiente para destruir o Justin, a Wayfair e a Jennifer Abel de uma só vez, empunhando resmas das comunicações privadas da Jennifer Abel que poderiam ser facilmente cortadas para construir uma falsa narrativa. E a Stephanie Jones tinha um bom argumento para uma Blake em apuros e sua equipe.
E ele até coloca assim, sabendo que a Blake estava convencida erroneamente de que o Justin, e não suas aparições públicas desagradáveis e seu cinismo, sua autopromoção, foi responsável pela onda de publicidade negativa dirigida a ela, a Stephanie presumiu, corretamente, que encontraria conspiradores dispostos no campo da Blake. E ao entregar esses materiais a Blake, a Stephanie sabia muito bem o efeito colateral que atingiria a Wayfarer e o Justin. Esse era o ponto, a vingança dessa Stephanie Jones, porque ela foi demitida pelo Justin. Em 12 de agosto de 2024, Jamie Head e a Jennifer Abel tiveram uma ligação com 2 executivos da sua então agência de talentos. E um deles admitiu que a raiz dos problemas da Blake era focar a promoção do filme sobre frivolidades, como vestidos de estreia fabulosos, o glamour de Hollywood e o comercial para suas marcas. Enquanto o Justin sempre se manteve com o foco voltado à amplificação de vozes de sobreviventes de violência doméstica. Aí o executivo comunicou a demanda da Blake e do Ryan, que era o seguinte, eles queriam que o Jamie e o Justin elaborassem um pedido público de desculpas naquele dia e que se eles não fizessem, eles tirariam as luvas. Aí um segundo executivo admitiu na chamada que ninguém se opõe a Blake e Ryan Reynolds. No dia seguinte, 10 de agosto, a Jennifer Abel e o Jamie tiveram outra ligação com os executivos da agência de talentos e durante essa chamada, o executivo disse ao Jamie que a agência havia falado com a Blake e o Ryan por telefone sobre a onda avassaladora de publicidade negativa que eles estavam enfrentando ao longo dos últimos dias, e o Jamie esclareceu que a Wayfarer, o Justin e ele não tinham nenhuma conexão com a publicidade negativa e que eles não iriam assumir a culpa por problemas durante as filmagens, que era o que a Blake queria que eles fizessem. Para distrair o público da confusão da promoção, o Justin tinha que vir e dizer, olha gente, coisas aconteceram durante o filme, coisas imperdoáveis que nunca deveriam ter acontecido, erros graves e etc. E os executivos disseram, olha, a Blake e o Ryan estão chateados com a forma como as redes sociais se voltaram contra eles. Aí o executivo até falou na ligação, eu sei que eles mesmos provocaram essa reação negativa. E aí ele ainda disse o seguinte, fazer ameaças constantes é algo bem conhecido da Blake e do Ryan. E aí, chegando já nas páginas finais, aí eles ressaltam que o artigo do New York Times foi fortemente inspirado no Departamento de Direitos Civis da Califórnia, a reclamação que foi apresentada pela Blake no dia anterior, e que a maior base da reclamação dela era a carta de condições de produção de 17 pontos que a Blake insistiu em diante, e que, embora as razões para fazer muitas dessas exigências fossem confusas para os demandantes com o tempo, uma vez que o artigo foi publicado, ficou claro que a Blake havia semeado sua vingança. E aí ele fala assim, o advogado, no fundo, o caso é simples. A Blake usou seu poder para roubar um filme de seu diretor e do seu estúdio de produção. Então, ela os manteve reféns de suas demandas incessantes por ameaças extorsivas de destruir o que lhes restava. Durante todo o tempo, ela não conseguiu entender o coração e a alma do filme que ela roubou e do livro em que foi baseado, sem falar do impacto intensamente pessoal que o livro teve em milhões de pessoas do mundo todo. Quando suas promoções irrefletidas fracassaram, porque essas promoções se concentraram no glamour florido e nas oportunidades de merchan, em vez de centrar as vozes dos sobreviventes, ela finalmente sentiu o gosto da responsabilidade e não quis cuidar disso. Os réus custaram aos autores o seu filme, a sua reputação, as suas perspectivas futuras e até mesmo a sua agência de talentos. É hora de reequilibrar a balança. Ok, acabou o processo. Então, nós tivemos pequenas atualizações desde então. Assim que o processo veio a público, a equipe jurídica da Blake emitiu uma resposta dizendo que é um capítulo, mais um capítulo no manual do agressor. Aí eles disseram bem assim, essa é uma história antiga, uma mulher fala com evidências concretas de assédio íntimo e retaliação e o agressor tenta virar o jogo contra a vítima. É o que os especialistas chamam de dardo, negar, atacar, reverter a vítima ao ofensor. Bom, e aí então, alguns dias depois, a equipe do Justin vazou aquelas imagens da gravação bruta do set de filmagem e os advogados da Blake, em uma carta, moveram para o tribunal que supervisiona seu processo de direitos civis para impor uma ordem de silêncio contra o advogado do Justin, o Brian Friedman.
Eles o acusaram de efetivamente continuar a suposta campanha de difamação contra Blake ao falar repetidamente com a imprensa, vazar informações para ganhar o favor público para seus clientes e emitir declarações falsas. A equipe da Blake disse também que o próprio vídeo confirmava as alegações dela. Em um movimento atípico de sua estratégia de litígio, o Brian Friedman não fez nenhum comentário, mas fontes próximas ao Justin revelaram o seguinte: eles disseram: é extremamente injusto impor uma ordem de silêncio depois que o Justin foi difamado pelo New York Times em um artigo que, segundo eles, lhe custou 3 empregos e centenas de milhões de dólares. Tudo que o Justin quer fazer é lançar vídeos e mensagens de texto para provar que as alegações são falsas. A fonte também acrescentou que é inacreditável que a Blake faça uma campanha de derrubada contra o Justin, então imediatamente se vire e diga que quer uma ordem de silêncio para que o Justin não possa se defender. A equipe do Justin também está se preparando para compilar um site contendo toda a correspondência, bem como vídeos relevantes que eles dizem que refutarão as alegações da Blake. Eu fiz muitas anotações. Inicialmente eu não sabia nem se eu teria alguma coisa nova para apresentar na análise, mas eu percebi que sim, que sempre há algo novo a declarar e existem muitos pontos a explorar aqui. Então eu vou fazer algumas considerações muito importantes, vou explicitar alguns detalhes muito perturbadores e vou levantar alguns tópicos para que possamos fazer uma discussão muito funcional mediante a esse horror. A primeira coisa que eu gostaria de dizer é que esse vídeo foi particularmente um dos mais difíceis de gravar. Eu senti um desconforto intenso enquanto eu fazia essa narração. Já foi muito ruim ter que ler esses autos, porque é perturbador acompanhar uma história em que você vai vendo a manipulação, o mal tomando conta e simplesmente a intimidação ficando tão desenfreada que nenhuma luz no fim do túnel se mostra realmente plausível. E eu, francamente, não esperava que trazer essas informações, esses novos detalhes sobre o processo, seria tão perturbador, seria tão difícil, palavra por palavra. Bom, nesse ponto, na minha perspectiva, nós não estamos mais lidando com a narrativa da Blake versus a narrativa do Justin. Nós estamos diante da narrativa da Blake versus os fatos do Justin. E os fatos aqui, ao meu ver, são concretos. Muito concretos. Existem questões aqui que a Blake não tem como se defender. O roubo do filme é explícito. É explícito porque nós não precisamos do processo do Justin para constatar que ela roubou a produção. É só você olhar os créditos do filme. O editor, que trabalhou para o Deadpool, o compositor, que trabalhou para o Deadpool, o corte da Blake, que ela não nega. Elementos que são completamente infundados quando você analisa o movimento do cenário cinematográfico. Em que universo um ator assume o controle do filme? Isso não tem o menor cabimento. A menos que esse ator seja diretor ou então o produtor executivo do projeto, o que não era o caso. A Blake foi uma atriz contratada, ela não participou do desenvolvimento, da elaboração inicial, ela não comprou os direitos. Ela não foi uma peça fundamental para impulsionar o começo da pré-produção. Ela entrou quando o trem já estava andando há muitos anos. Então o que ela fez aqui é no mínimo antiético. Pessoalmente, eu acredito que se algum diretor de Hollywood considerar dar uma lida nesse auto ou no anterior, ele vai pensar 250 mil vezes antes de convidar a Blake para interpretar um papel. A essa altura do campeonato, em que uma chuva de lava, de evidências contra a Blake tem caído do céu, muitas pessoas têm sentido dificuldade em lidar com essa reviravolta. Inclusive pessoas culpando até o Justin. Porque ele foi frouxo. Teve um comentário assim aqui no episódio anterior. Eu realmente gostaria que você se imaginasse em uma posição como essa, em que uma pessoa com uma fortuna de mais de 300 milhões de dólares, com um marido extremamente poderoso, que veio de um fenômeno gigantesco de bilheteria do filme do Deadpool, e uma munição de outras ferramentas usadas para a coerção, se mostre tão poderosa
que não apenas você acaba tendo que ceder aos desejos dela, como também a Sony, que é, inclusive, um dos recortes mais chocantes dessa história. A Blake não conseguiu apenas intimidar a Wayfarer e o Justin. A Blake conseguiu pressionar a Sony. É um movimento sem precedentes. Histórias como essa, de uma pessoa, de um ator com um poder de produção executiva inabalável, é extremamente rara em Hollywood. Nós estamos falando de Tom Cruise, que é mega envolvido em todos os movimentos de produção de seus filmes, como o fenômeno do Top Gun, a franquia Missão Impossível, um ator que tem sua própria produtora e que tem um nome extremamente comercial. E o pior, que mesmo sendo essa pessoa tão poderosa, eu nunca ouvi falar de nenhum diretor se queixando de ter trabalhado com Tom Cruise. Eu li uma declaração da Nicole Kidman, eles estavam entrevistando ela em uma das milhares de séries que ela tem feito por ano. E eles perguntaram como tem sido para ela ser produtora executiva, e porque ela compra muitos dos direitos das séries em que interpreta, e aí vai atrás da diretora ou do diretor, etc. Ela tem um envolvimento muito intenso, muito parecido com o que o Justin fez aqui. E aí, na entrevista, ela disse bem o seguinte: olha, quando eu estou lidando com a produção, eu cumpro o meu papel, e quando eu estou atuando, no momento da rodagem, eu sou atriz. Então eu sigo o que a diretora fala, se ela quer que eu grave de novo, eu gravo, se ela quer que eu fale de outro jeito, eu falo. Eu sou atriz quando eu estou atuando. Na época, quando eu li isso, eu fiquei meio impactado com esse momento, assim, da entrevista. Só que eu não sabia o porquê isso de certa forma, foi impactante, porque eu nunca tinha ouvido o contrário. Mas agora, meio que faz sentido. Já era uma informação que se encaixaria nessa linha do tempo, para que eu pudesse ter plena certeza que o que a Blake fez aqui é a contramão de tudo que acontece em Hollywood, mesmo Hollywood sendo Hollywood. Há uma hierarquia. E essa hierarquia não é quebrada simplesmente porque alguém está com vontade. É claro que existem problemas. Muitas vezes o estúdio manda mais que o diretor, e isso é algo comum. E, tecnicamente falando, é aceitável. É o estúdio que está pagando e o diretor é um peão contratado para fazer o filme. E eu não estou aqui para defender o filme É Assim Que Acaba. Eu não acho que esse livro faça bem para a humanidade, e nem é pela polêmica que muita gente fala, a forma como retratou a violência doméstica. Assim, o buraco é mais embaixo em outros aspectos, com relação a outras mensagens que o filme transmite e que não tem nada a ver com a violência doméstica. Então esse filme, esse projeto, o trabalho deles, na minha perspectiva, já é todo errado de cima para baixo, de fora para dentro. Porém, não é porque eu não gosto do Justin, não gosto do filme, não concordo com nada disso, que o errado, no meio de algo totalmente errado, se transforma em um acerto. Eu não vou dar um diagnóstico para Blake nem para Ryan Reynolds, mas eu confesso que muito da conduta dele se encaixa em alguns dos critérios do comportamento narcisista. Para começar, há o gaslight, que a Blake promoveu ao longo de todo o filme. O gaslight nada mais do que é uma condição em que eu consigo fazer com que a outra pessoa questione suas próprias percepções. Porque a partir disso eu estabeleço comportamentos extremamente tóxicos e arremesso a responsabilidade para a vítima. Então, a Blake fazia tudo o que não devia. A conduta passou de antiprofissional para diabólica, e ela conseguia olhar para todo mundo e então dizia: olha o que vocês estão fazendo comigo e eu vou denunciá-los. É exatamente o que pessoas presas em relacionamentos narcisistas vivem. O indivíduo apronta com você e aí ele diz: você é tão sensível, olha o que você está fazendo comigo. Sem contar que existem outros elementos, como por exemplo a construção da tensão, que é a fase inicial de relacionamento narcisista. A Blake estabeleceu aqui, gerando desconforto no Justin, nos produtores, como vimos nas mensagens. Ela se tornou cada vez mais volátil e as vítimas tentaram, de muitas formas, resolver a situação. Nesse caso, cedendo às vontades e desejos da Blake. Um outro tópico, por exemplo, é que a personalidade narcisista ela tem uma habilidade muito primária
de transparecer uma imagem para o mundo, enquanto a realidade pessoal é completamente distante do que a grande multidão pode ver. Tem até um outro ponto, que existem assim, vários estágios de um relacionamento narcisista, e um deles lá no final é a campanha de difamação. O narcisista começa a espalhar boatos, mentiras sobre você, para arruinar sua reputação e justamente afirmar seu controle. E podemos perceber isso em vários momentos, como por exemplo, o Justin perguntou sobre o peso da Blake por conta das deficiências de saúde que ele tem. O Ryan Reynolds gritou e o fez se desculpar por sua pergunta, ou seja, eu estou gritando com você, eu estou xingando e é você que vai me pedir desculpas. É algo que uma pessoa violenta, para se dizer o mínimo, que é aquela palavra abu, que não dá para falar aqui, faria e faz. E a Blake também consegue se destacar em um aspecto muito interessante aqui. É muito comum pessoas manipuladoras efetivarem o que percebemos como um fenômeno de triangulação. O que acontece? No triângulo, eu estou aqui, eu sou a vítima, aí a fulana, problema, traz uma outra pessoa para mediar o conflito. Só que essa pessoa que ela traz para mediar, obviamente, não vai mediar de verdade, porque uma mediação justa seria verificar cada lado e levar ambos a uma perspectiva adequada do que está acontecendo. Nesse caso, essa mediação é apenas para fazer com que a vítima se renda ainda mais aos pés do atacante. E aí, nesse caso, ela usou o seu marido em vários momentos. Toda vez que ela percebia que precisava de mais impulso para conquistar algo, ela trazia o Ryan Reynolds. Ou ela invocava seus amigos poderosos. Como, por exemplo, muito bem claro, que é a Taylor Swift. E o grau de consciência dessas pessoas é extremamente perturbador quando você analisa e para pensar o quão comum isso pode ser, ainda mais em um ambiente como Los Angeles. Eu lembro que, alguns anos atrás, teve um filme de baixo orçamento que foi escrito por uma pessoa, foi dirigida por outra. Esse filme foi lançado e ele foi um sucesso inesperado. Ele fez mais de 100 milhões de bilheteria. E só para vocês terem uma noção, se eu não estou enganado, o orçamento do filme foi de apenas 3 milhões e meio de dólares. É um absurdo. Foi um lucro, assim, que o estúdio não sabia nem o que fazer de tanto nadar no dinheiro. Aí, rapidamente, uma sequência foi encomendada. O diretor do filme, eu não conhecia até descobrir da existência do filme e do sucesso que ele tinha sido nos cinemas e tal. E eu lembro que quando eu soube que a sequência foi encomendada, o diretor deu uma entrevista, porque eu vou escrever a sequência, porque não sei o quê, porque eu vou fazer e vou acontecer. Eu lembro que quando eu li aquela entrevista, eu senti algo, porque eu pensei, gente, ninguém nem está considerando invocar o roteirista para escrever a continuação? O nome do roteirista não foi mencionado, não foi falado. O diretor fez parecer que o sucesso foi todo dele, por causa dele e por ele. Aí, a sequência foi lançada. O diretor escreveu e dirigiu. Imagina o seguinte, eu vou dar o nome de um filme bem conhecido. Aqueles Homens-Aranhas, aquela trilogia clássica do Homem-Aranha, a maior parte das pessoas já assistiu. Imagina ali o Homem-Aranha, tá? Então, o primeiro filme, você lembra mais ou menos como foi e tal, o desenvolvimento do Peter, né? O elenco carismático, todo mundo. Aí imagina que o Homem-Aranha 2, ao invés de ser o que foi, fosse algo no estilo de Velozes e Furiosos. Ao invés de um garoto com poderes de aranha, você começa a ver corridas de carro sem qualquer fundamento, sem qualquer base justificativa para aquilo. Foi mais ou menos isso que aconteceu na sequência. Resultado, o filme foi um fiasco nas bilheterias. Um desastre. Eu sabia que a culpa era do diretor, porque ele escreveu aquela bomba. Um filme pode ter o que for, pode ter atores incríveis, um orçamento estrondoso e um diretor mega multifacetado. Mas se o roteiro não for bom, o filme inteiro cai, desmorona. O roteiro é a parte primordial do processo e é o eixo que sustenta todo o desenvolvimento e, consequentemente, a degustação das pessoas
ao aproveitamento do longa. Pois bem, o diretor deu entrevistas, e por essa nem que eu esperava. Eu já tinha ficado com uma péssima impressão dele nas entrevistas anteriores. Só que ali, naquela entrevista, para se defender do que houve consequência, ali eu realmente, no meu coração, eu pensei, esse homem não presta. Ele culpou o marketing. Ele disse, a culpa é do marketing, porque eles repetiram a mesma música. É porque a culpa também é que nós lançamos numa data que não deveríamos ter lançado. Gente, ele culpou Deus e o mundo. E ele fez de conta que o problema não era com ele, sendo que as pessoas detestaram o que ele fez. Foi completamente avulso. E ele não disse nada a respeito do seu roteiro. A culpa foi do marketing que não atraiu as pessoas, a culpa foi da data que não trouxe pessoas. É assim, eu erro, mas a culpa é sua, não minha. Aí esse diretor fez um outro filme depois, que foi um fiasco. É, porque a culpa também, sabe, foi da pandemia. E agora eu fiquei sabendo, há uns dias atrás, por coincidência, que um próximo filme dele vai ser lançado, se eu não me engano, em março. E segundo analistas de cinema, porque eu nem vi o trailer, eles disseram que aquilo ali vai ser uma bomba deplorável. Aí depois, quem sabe, eu volto para ver quem o diretor vai culpar dessa vez. Porque a culpa não vai ser dele. Porque pessoas como ele se sentem confortáveis com a possibilidade de assumir a liderança de algo que já está pré-concebido ou pré-formado ou até mesmo desenvolvido, ser coroado com os créditos, com os aplausos, com a luz do sucesso e seguir dessa forma, porque é assim que funciona. Pessoas como esse homem e a Blake não são talentosos o suficiente para sustentarem todas as suas ambições. Não estamos diante de um caso como, por exemplo, um Harvey Weinstein, que era um predador deplorável. O número de vítimas ultrapassa centenas. Porém, era um indivíduo muito habilidoso na administração de uma sequência gigantescas de sucesso. Só para vocês terem uma noção, o Harvey Weinstein, durante anos, nós estamos falando assim de mais de uma década, todo ano um filme dele era indicado ao Oscar. Várias atrizes e atores que trabalharam em seus filmes venceram o Oscar. Então existem pessoas que são horríveis por dentro. Pessoas que exalam escuridão e trevas. Porém, possuem talentos incomparáveis. Eu lembro de um outro indivíduo que era responsável por uma emissora que eu fiquei até triste. Ele também era um predador e bem grave. Só que o homem era tão inteligente que eu fiquei triste. Falei, gente, que desperdício. Ele era um monstro de administração, de gestão. Ele conseguiu abrir uma emissora décadas depois, em que várias outras já estavam bem estabelecidas, e se tornou o número 1 em audiência na TV a cabo. Então os méritos dele se misturam ao seu legado conflituoso, para se dizer o mínimo. Todo mundo vai poder chamar o Harvey Weinstein de um predador, mas dificilmente poderão negar o impacto que ele teve na cultura. Se esse impacto foi positivo e negativo é outra história, mas que ele escalou e alcançou trunfos inimagináveis. Esses exemplos que eu mencionei são de pessoas com sérios desvios de caráter, porém acopladas em um talento impressionante. O caso da Blake se enquadra em um cenário em que a atriz, que assim é uma boa atriz, eu lembro dela daquele filme dos tubarões, Águas Rasas, e ela não era ruim. Atuação convincente, teve o sucesso dela em Gossip Girl. Eu particularmente acho que ela tem uma habilidade satisfatória em desempenhar o papel. Porém, por tudo que eu analisei, ela não era uma boa administradora. Eu contei lá no primeiro episódio que a Blake tentou por anos várias atividades paralelas à atuação. Lançou um blog, fez isso, fez aquilo, e todos esses trabalhos fracassaram. Então, claramente, percebe-se que ela não se sentia satisfeita com o patamar que alcançou. Talvez ela olhasse para Nicole Kidman e pensasse, eu quero ser assim, eu preciso ser assim, eu preciso fazer, acontecer, administrar, eu quero ser reconhecida além do que eu sou. Até então, a Blake, até este momento, e eu acho que isso não vai mudar depois de todo esse rolo, ela
nunca foi indicada a uma premiação séria ou prestigiada, nunca passou perto de sequer ser mencionada para um Oscar. Para ser sincero, até esse escândalo, ela nunca conseguiu superar, nunca conseguiu transcender o seu sucesso de TV. Então ela era uma atriz de TV que migrou para o cinema e fracassou em contínuas produções. Aquele filme do Lanterna Verde, onde ela conheceu Ryan Reynolds, foi uma catástrofe meteórica. Porém, diferente da Amber Heard, que até o Aquaman foi o seu primeiro e último sucesso, a Blake ainda conseguiu alguns projetos que tiveram um desempenho saudável, como esse Águas Rasas que eu mencionei, e um outro filme baseado em um livro chamado Um Pequeno Favor, que tem uma sequência que está para ser lançada. E muito provavelmente ela olhou para o filme Assim que Acaba e ela viu que tudo cooperava a seu favor para usurpar a produção. Não porque ela merecia, mas porque ela podia. E nós percebemos, com evidências irrefutáveis, que tudo que ela tentou por ela mesma foi uma catástrofe. Que tudo que ela tentou por ela mesma dentro desse filme foi um terremoto. Porque ela mudou todas as roupas, o figurino inteiro. Assim que as primeiras fotos vazaram, as pessoas ficaram desesperadas com o horror, com a breguice, com a falta de sensibilidade com a personagem do livro. O próprio filme é um filme que agradou alguns, desagradou muitos, e aí a gente não sabe o quanto do corte do Justin está incutido no filme que chegou nos cinemas e que muitas pessoas assistiram. Certamente ela ficou decepcionada com as críticas. E a campanha de promoção, que ela disse que seguiu as instruções, o mapa da Sony. Porém, eu separei uma mensagem muito interessante. Vai aparecer na tela para vocês agora. Essa mensagem foi enviada na quinta-feira, 2 de maio, 8h18 p.m. Executivo da Sony número 1, para o Jamie. Jamie, eu tenho aqui também, eu consegui que a Blake aprovasse o trailer que queremos, com a nossa narração, o chute na cadeira, Bryce, vírgula, etc. E a Blake está ligando para a Taylor para aprovar a música. E ela, é claro, acabou de entrar em contato dizendo que está pedindo um tempo com seu editor. Sabemos que era condicional à assinatura do contrato, mas perguntando se você reconsideraria e então poderá lançar esse trailer. E a Blake não muda de ideia sobre ligar para Taylor Swift. Não é o Justin falando, é um executivo da Sony. Essa mensagem deixa muito claro que ela estava controlando tudo. Eles tinham que negociar com ela cada movimento. Ou seja, ela permitiu o trailer que eles queriam para que ela pudesse editar o filme do jeito que ela tinha vontade. Aí quando o desastre fica extremamente evidente, porque as pessoas sentem aquela insensibilidade a 500 mil quilômetros de distância, não, a culpa é da Sony, porque nós seguimos o que a Sony falou. Sério? E a Sony também mandou você ser grossa quando a jornalista perguntou o que você diria para vítimas de violência doméstica? Foi a Sony que mandou você vender sua linha de bebidas com o nome do Ryan, inclusive um drink lá? Ou foi a Sony que simplesmente agendou que sua linha de produtos de cabelo fosse lançada junto ao filme? Sabe, eu não estou esperando que a Blake assuma responsabilidade por nada disso, mas as pessoas que ainda estão defendendo-a estão dando continuidade a uma farsa, a uma trama extremamente repudiável. São 1000 pontos que indicam claramente que ela não é uma pessoa gentil, que ela não é uma pessoa interessada realmente na causa da violência doméstica, e ainda assim, a culpa é do Justin, a culpa é da Sony, a culpa é dos machistas, é dos antifeministas, é do não sei o quê. A culpa só não é de quem faz o estrago. Aí ela abre o processo, dizendo que o Justin foi desagradável, o Justin criticou seu corpo, falou inadequadamente, não foi apropriado. Só que então, quando analisamos aquele vídeo, quem é claramente desagradável é ela. E agora? Como você vai defendê-la? Eu até separei esse trecho aqui para fazer essa análise assim, bem transversal, para vocês perceberem esse exato momento, que retrata exatamente essa necessidade de se sentir superior o tempo inteiro.
um autoengrandecimento. Ela interrompe a cena e tem uma ideia melhor. Não, ao invés de ficarmos só se olhando, dançando, uma cena em câmera lenta, vamos conversar. Ela realmente esperava que todos caíssem aos seus pés de joelhos e dissessem: rainha, como nunca pensamos nisso antes. Aí, obviamente, ela se sente confrontada com o fato que a sua ideia não é bem vista. E seus comentários são gentilmente tolerados. Aí o Justin, sendo estratégico, diz: olha, eu e minha esposa nos olhamos. Qual é o comentário que sai da boca da Blake? Como sociopatas. Ou seja, querendo diminuir. Não, o que vocês têm é horrível comparado ao que eu tenho. Eu e meu marido conversamos e conversamos e conversamos. Aí o Justin fala: eu acho fofo. O elogio não é suficiente. Imediatamente, ela faz o quê? É mais do que fofo. Ressaltando a sua superioridade infinita. Gente, pessoas como ela não residem só em Nova York, porque ela mora lá. Muito provavelmente você já conheceu alguém, como eu já conheci várias pessoas, que o tempo inteiro precisam se engrandecer e diminuir o outro. Eu canto bem, você mais ou menos. Seu comportamento é bizarro, o meu que é agradável. Não se sentindo satisfeita, ela menciona o nariz dele e então diz que ele tem que fazer uma cirurgia plástica. Se chegar a um tribunal e algum advogado deixar ela testemunhar, o que eu ficaria chocado, eu gostaria muito de ver qual seria a desculpa que ela daria para essa frase. Porque se você chegar em alguém e criticar uma parte do corpo tão visível como o nariz e disser para a pessoa: hahaha, você tem que fazer uma cirurgia plástica, você sabe muito bem que isso vai ofender a pessoa. Nós estamos em uma época em que todos estão muito conscientes que piadas envolvendo uma parte do corpo ou o corpo é extremamente desagradável. Então, quando você pergunta do meu peso por causa das suas costas, um motivo justo e válido, é um problema. Mas quando eu critico o seu nariz e falo para você fazer uma cirurgia, e não é o Justin que está dizendo, é a gravação mostrando, aí tudo bem, é uma piada. Mas sabe por que ela se comporta assim? Porque ela não tem nada de bom para falar. O padrão, o comportamento dela, todo o contexto antecedente, inclusive, que podemos analisar de ações e comportamentos que envolvem outras coletivas de imprensa que ela fez, que nada tem a ver com esse filme, são desastrosas. Ela sempre tem um veneno para soltar em meio ao seu discurso. É uma mobilidade persistente de ataque. E um ponto muito relevante agora, que eu gostaria de levantar, é o quanto esses dois são excelentes atores. Porque essa cena, apesar de todo o desconforto visível ou sentido do Justin, porque ela não estava desconfortável. O único desconforto que ela tinha naquele momento era que as pessoas não estavam de joelho aos seus pés. E ainda assim, ela mesmo em meio às suas alfinetadas constantes, o ácido declarado saindo de sua boca, ela consegue manter uma pose e ele de forma impressionante também. E aí, quando ele diz que já gravou o suficiente, gente, olhem a cara dele. Olha como ele sai do personagem. É explícito nesse momento uma condição de aversão. É muito provável que a essa altura do campeonato, e com razão, com tudo que eles já estavam passando, o estresse que estavam sendo submetidos, a Blake já havia se tornado uma figura aversiva, um estímulo aversivo na vida do Justin. Ele nem olha mais para ela. E então, vamos vendo uma trilha de furos. Ela disse que ao longo do filme ela sofreu intimidação íntima, né? Assédio íntimo. Só que depois que as gravações terminaram, ela solicitou estar com o Justin na ilha de edição. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu acho que talvez um dos pontos que fez com que eu já desconfiasse da história da Blake desde o começo, embora no primeiro episódio eu não tinha certeza absoluta sobre... Eu sabia que a campanha de difamação, mesmo as mensagens recortadas ali, eu de fato não achei aquilo condenatório, como ela estava querendo propor, porque eu já tinha uma ideia desse universo. Eu sabia que a equipe do Justin estava em modo de defesa, pela reação que estava vindo sobre ele com essas manchetes iniciais. Porque, inclusive, quando as polêmicas do filme começaram, a primeira pessoa que eu ouvi falar de forma negativa não foi a Blake, foi ele.
Eu lembro dos comentários a respeito do peso e de que o elenco não seguia. E aí isso, na época, era muito estranho. Eu lembro de pensar, gente, mas o que esse homem fez para ninguém estar com ele na campanha, ninguém o seguir no Instagram? Parecia algo assim bem probatório, à luz dos boatos que saíam na época. E o que a Blake não contava é que ela mesma iria sabotar sua imagem, porque ela é tão podre por dentro que ela não consegue disfarçar mais publicamente. Ela é arrogante, não é de hoje. Se você assistir os vídeos que tem aí no YouTube, das coletivas de imprensa, o pessoal fez uma compilação. Você vai ficar de boca aberta. Então é um comportamento que sempre esteve lá. Mas o que de fato, eu acho que fez com que eu tivesse essa percepção que alguma coisa estava muito errada nessas alegações de ataque íntimo, embora eu até disse no primeiro vídeo que isso poderia ter uma verdade, né? Porque é Hollywood. Mas, considerando que eu atendo várias vítimas, que sofreram esse tipo de violência, assim, esse tipo não, né? Que foram realmente violadas na infância e na vida adulta, você percebe padrões nas vítimas. São padrões que ficam condicionados, respostas consequenciais do trauma, resíduos fragmentados dos destroços do evento que a pessoa vivenciou. Então, eu não quero ser arrogante, mas uma vítima de violência íntima tem mais facilidade para enganar um público ou até mesmo vítimas reais do que pessoas que trabalham nessa área. Porque conforme o tempo vai passando e você vai conhecendo mais pessoas que enfrentaram essas mesmas condições insalubres, você absorve e tem uma compreensão completa e bem pessoal e emocional dos efeitos de longo prazo nas vítimas. E aí nós estamos falando de limitações severas, de reações inflamadas, de uma intrusão, constrição, hiperexcitação, que é um estado ativado de hipervigilância. A nosologia do trauma é inconfundível, ao meu ver. Dependendo do que a pessoa disser, e você inclusive perceber alguns movimentos, você já identifica que o indivíduo está sob o controle de algum trauma. Às vezes, uma frase só já ativa meus neurônios e eu, trauma disso, daquilo, você já vai. Claro, eu não estou falando assim, sei tudo que aconteceu com a pessoa, não faço nem ideia. Mas você percebe que tem algo relacionado a uma experiência muito desagradável que hoje está se manifestando através desse comportamento. Então a Blake, de forma alguma, na campanha, conseguiu traduzir, ou nas palavras dos advogados dela, ao longo lá da dissertação, realçaram sintomas reais que são identificáveis sob uma perspectiva cardinal. Você realmente olha e fala, olha, realmente todas essas cinzas são resultado de uma deflagração. Para ser sincero, a esse ponto, é muito mais fácil de eu acreditar na inocência do Bryan Kohberger, lá do Homicídio dos 4, de Idaho, do que da Blake a essa altura do campeonato. Porque existem especificações dessa história que são muito precisas. É necessário o juiz vir e atestar. Não, ela roubou o filme, isso é fato. O que já diz muito sobre ela e deixa muito claro, à luz das evidências do Justin, o que ela fez, como ela fez para conseguir isso. E não apenas isso. A perversidade, a maldade. Aquelas fotos do porão, no dia em que vazaram, eu fiquei assim, horrorizado, de verdade. Eu não imaginei, gente, não passou pela minha cabeça que foi daquele jeito. Eu não cheguei a pensar que era tão ruim quanto as fotos deixaram claro que foi. Eu tentei me imaginar em uma realidade em que eu, de alguma forma, tentasse encontrar uma justificativa para dar uma ordem dessa, para enviar uma família inteira, o diretor, uma equipe inteira de um estúdio para o porão, só porque eu posso e porque eu quero mostrar o quanto eu sou poderoso. Eu tentei imaginar quais seriam as justificativas para que uma ação como essa fosse realmente necessária. E as possibilidades mais extremas me levavam a possibilidades de conduta que diferiam completamente da que foi ordenada.
Nunca vou esquecer o momento em que eu aprendi muito, muito com a minha mãe. Nós nunca conversamos sobre isso. Se a senhora estiver me vendo, beijo para a senhora. Há muitos anos atrás, estávamos com uma pessoa debaixo do mesmo teto e essa pessoa estava aprontando todas. Chegou num ponto que nós sabíamos que assim que a estadia acabasse, nós não queríamos mais ter nenhum contato com esse sujeito, essa sujeita no caso. Os atos da pessoa não foram atos inescrupulosos, mas foram repugnantes dentro de um outro contexto. Não foi uma pessoa que roubou alguma coisa ou nesse segmento, mas existem formas, diversas formas, de você fazer o mal sem exatamente ser denunciado por ele. E o que acontece? Essa pessoa não tinha muito hábito de ver filmes, e eu tinha alguns filmes muito, muito bons no laptop, e aí nós estávamos assistindo um por dia com essa pessoa, lá no final do dia e tal. E então, ali já acho que penúltimo dia, eu acho, que assim, já estava todo mundo por aqui, e com muita razão, eu tinha falado de um filme muito bonito, que eu, inclusive, já gravei uma minissérie baseado na história real. Já gravei, gente, ano passado, e ainda não trouxe, mas vai ao ar, vai ao ar. Vocês esperem pra ver, 4 episódios emocionantes. Não é true crime, é outra linha, show de bola. Mas enfim, eu tinha falado, eu amo esse filme de paixão, e eu tinha falado desse filme, falei, nossa, história emocionante e tal. Eu tinha falado isso alguns dias antes. E aí, naquela noite, ela não chegou e pediu, vamos ver o filme e tal. Ela não teve cara pra isso. Mas ela tava por ali, e, gente, a minha mãe olhou pra mim e falou, Gu, vai lá, coloca o filme, assiste com ela quer ver o filme, coloca. Aquilo foi tão impactante pra mim, porque de verdade, eu não ia colocar. Eu não ia. Quem assistia o filme era eu, sozinho. Mas a instrução da minha mãe de demonstrar gentileza, de ser generoso em uma circunstância que eu não precisava e ela não merecia, me trouxe uma grande lição naquele dia. Às vezes, para fazer um ato, seja um ato simples como o meu ou um grande ato, você vai ter que abrir mão de alguma coisa. E em muitas condições, para muitas pessoas, elas vão ter que abrir mão da sua raiva, do seu orgulho, da sua revolta ou até mesmo da sua razão. Eu levei o notebook, eu coloquei o notebook, nós assistimos o filme e eu assisti o filme impactado. Dessa vez, não pelo filme, que sempre me emociona quando eu assisto, mas pelo que a minha mãe disse para mim. Eu realmente não sei se eu estou conseguindo transmitir em palavras do impacto, até mesmo o significado daquele evento, de como a minha mãe, com uma instrução tão sábia, foi capaz de me dar um aprendizado inacreditável. Um aprendizado que eu só poderia ter em uma circunstância como aquela. Porque é muito fácil ser gentil, sentar com alguém para assistir um filme quando está tudo bem, quando você está a mil amores com essa pessoa. É muito fácil fazer algo que você gosta com alguém que você gosta e que você quer estar perto. Naquele momento, a última coisa que eu queria estar era perto dela e, de alguma forma, estar agradando ela. Mas aquele dia, naquele momento, a minha mãe me ensinou a ter compaixão, mesmo em um ponto em que ela não merecia. Olhando hoje, eu só tive a ganhar com aquele movimento. Não apenas me fez crescer como pessoa, mas aquele dia eu adquiri uma chave que eu coloquei no meu sistema interno, que me traz muitos resultados em terapia. Quando eu olho para um paciente e eu digo, nós vamos fazer o que é certo, porque é certo, e se ainda assim não der certo, está tudo bem, porque o que é certo não muda mediante ao resultado ou a reação das pessoas, eu sinto essa ousadia e sinto essa paz ao transmitir essa instrução, não porque eu estou inspirado naquele momento, mas porque eu tenho a experiência da vivência de um ato tão único. Ela viu o filme e gostou, ficou muito impactada, como normalmente as pessoas ficam quando não conhecem a história ou não viram o filme. Provavelmente eu teria esquecido daquela noite, mas uma palavra fez com que aquela noite se tornasse uma noite inesquecível, que eu nunca vou esquecer. Eu, por mim mesmo, não teria feito, não teria tido a ideia, não teria tido a propulsão. Mas debaixo de uma sabedoria imparável, aquela noite
que era amarga e triste, se tornou um dos componentes mais importantes da minha personalidade e do meu trabalho. Dali nasceu uma ferramenta que eu nunca aprendi em curso nenhum. Uma ação mudou a probabilidade interna do meu coração com relação àquele momento. O resultado era visível, era pré-determinado, porque eu não ia fazer. Mas uma mudança de curso foi o suficiente para me fazer crescer aquele dia. Há muitas setas aqui que nos fazem acreditar que o Ryan Reynolds foi essencial para as ações desenfreadas da sua esposa. Se a ideia não partiu dele, ele com certeza a motivou. Porque a instrução que ele passou para sua esposa e que os seus atos deixaram muito claro é: se você quer conquistar uma relevância maior do que você tem, não precisamos fazer isso do jeito certo. É mais fácil roubar um projeto que os rastreadores indicam que vai dar muito certo, e se tivermos que destruir pessoas pelo caminho, que assim seja. Quando eu vejo alguém dizendo, porque eu acho que os dois erraram, eu penso, o Ryan e a Blake, né? Porque, na minha visão, anulando o que eu vejo que é errado por conta dos meus princípios e filosofia de vida, o grande erro dele foi não ter cedido os boatos, que a Blake era uma pessoa muito difícil de trabalhar. Com certeza, ele não imaginou que o dia em que assinou o contrato para que ela interpretasse a personagem principal, ele também estava assinando o começo do fim de sua carreira. O Justin, eu realmente acredito que ele foi profissional e que ele queria que o filme tivesse dado certo. A conduta dele na campanha e pós-campanha não contradiz esse pensamento e essa linha de raciocínio. Talvez o filme foi aquele grande divisor de águas na vida dele. A repercussão, a projeção, o sucesso fenomenal de bilheteria trouxe a projeção que ele precisava para receber ofertas melhores ou bater em portas que até então resistiam a ele, agora começaram a se abrir. Talvez o que o fez passar por cima dos boatos do comportamento intolerável da Blake foi que ele viu nela a possibilidade provável de ter certeza que o filme daria certo antes mesmo dele de fato começar, porque a Blake era conhecida, amiga da Taylor Swift, que, até onde eu investiguei, tem o hábito de divulgar os projetos dos seus amigos em suas mídias sociais. Exceto que, se eu não estiver enganado, eu ouvi comentários de que, misteriosamente, nunca divulgou o filme da Blake. Talvez ele olhou e pensou, bom, o marido dela é famoso, ela é conhecida, tem a Taylor Swift, há multidões em 3 lados que, combinadas, farão com que esse projeto atinja o êxito que eu quero. O êxito veio, mas às custas da reputação dele, às custas de seu trabalho como ator, de diretor, às custas dos seus companheiros na Wayfarer, às custas da sua imagem. Nós sabemos que a imprensa não está nem aí para a verdade. A Blake pode aparecer hoje fazendo uma confissão, que ainda assim a mídia vai ficar do lado dela. O golpe que ele sofreu aqui, eu pessoalmente acho impossível de se recuperar. Nós estamos em uma era em que a palavra das falsas vítimas são tudo o que vale. E mesmo como nesse caso, evidências gigantescas como essas que eu li aqui deveriam estar em todas as manchetes e a imprensa não está falando nada, diz muito sobre até que ponto todos esses jornalistas e até mesmo alguns influenciadores estão dispostos a chegar para sustentar uma narrativa que não se importa realmente com as mulheres ou com as vítimas. Assim como a Blake queria poder, todas essas pessoas que a estão sustentando, que a estão sendo o seu suporte nessa tempestade, querem se manter debaixo de uma estrutura de poder que está sangrando por dentro e por fora. Eu de verdade não sei se o Justin teve algum tipo de intuição ou então de voz que ecoou em sua cabeça e disse: talvez não seja uma boa ideia contratar essa mulher. Aparentemente ele olhou para ela e viu muitas vantagens. E eu não estou dizendo que esse olhar, se foi o caso, é inadequado. De fato, centenas e centenas de atores são escalados para muitos projetos por conta do seu prestígio, reputação. Se eu fosse um produtor de filmes, claramente
eu correria atrás de talentos muito conhecidos, porque isso fará o trânsito do meu filme ser muito mais rápido. Mas a realidade é que todos esses aparentes benefícios da Blake não foram maiores do que os danos que ela pôde causar. Se você gostou desse episódio, se inscreva no canal, ative o sininho, que é muito importante, confira se ele está selecionado para você receber todas as notificações. Do contrário, o YouTube não vai levar até você todos os episódios que eu produzo aqui. Compartilhe esse vídeo, comenta, dá o seu like. E se você quiser, você pode me seguir, Gustavo N Psicanalista, lá no Instagram. Eu também tenho um canal de cortes, onde as análises são recortadas e postadas por lá. Além que eu também tenho um grupo no Telegram, onde eu faço postagens recorrentes, converso com os inscritos, faço enquetes, tenho uma interação muito exclusiva e colaborativa por lá. E se você quiser saber mais sobre mim, adquira meu livro Perfeito Estranho. Esse é um suspense multifocal com uma abordagem inédita. O livro é escrito em formato roteiro, diferente de qualquer coisa que você já viu, e ele conta uma história extraordinária sobre o rapaz Jack Wilbur, que mora em uma mansão sozinho em Nova York. E ele começa a desconfiar que um terrível serial killer está escondido em sua própria casa. À medida que sua investigação avança, ele começa a analisar todos os aspectos geracionais de sua vida. As heranças financeiras, as heranças psicológicas, as heranças genéticas. E então, ele descobre que está preso em uma terrível maldição hereditária. Há uma reviravolta inacreditável no capítulo 10 que vai te deixar de queixo caído. O desconhecido está na sua casa, na sua vida, mas fora do seu reconhecimento. O livro vai autografado, se você quiser, é enviado para qualquer lugar do Brasil e quase qualquer lugar do mundo. Você pode adquirir pelo meu site, entrar em contato comigo pelo Instagram ou pelo Telegram. A gente se vê no próximo caso e não se esqueça que aqui você sempre vai ter uma amiga. Até mais, pessoal!